Fala turma, começando aqui mais um programa do Ruralmente Podcast. E antes da gente começar, quero agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. A Nutri tem um recado para vocês. Nutri Rações, há 31 anos apresentando soluções em nutrição animal. Uma empresa especializada na produção de alimentos concentrados para bovinos, equinos, ovinos, suínos e aves. Possui uma linha completa de produtos destinados à pecuária leiteira, garantindo eficiência e economia em todas as fases da produção. Animais em aleitamento, recria, reprodução, pré-parto e lactação. A Nutri também está presente no mercado de insumos agrícolas, comercializando adubos, corretivos, sementes, foliares, produtos biológicos, entre outros. Para melhor servir o produtor rural, possuímos uma equipe de engenheiros agrônomos, zootecnista e apoio comercial. Venha nos fazer uma visita na nossa fábrica, na rua Dr. José Luiz Viana Coutinho, número 281. E venha conhecer a nossa loja na Avenida Joselir de Moura Bastos, número 298. Nutri Rações, desde 1993, oferecendo soluções em nutrição animal. A Camila Guedes da eSolo e eSolo Digital também tem um recado para vocês. Olá novamente, pessoal. No vídeo anterior eu mostrei para vocês a importância da agricultura de precisão no processo de análise de solo. Agora eu quero mostrar o porquê contratar a eSolo Digital para realizar esse tipo de serviço na sua propriedade. A eSolo Digital é uma opção mais acessível, democrática e moderna para a contratação do serviço de análise de solo e agricultura de precisão. Você entra em nosso site, escolhe o tipo de serviço e análise e já consegue visualizar o preço de acordo com as opções selecionadas. Após a contratação, nossa equipe especializada de técnicos irá até a sua propriedade fazer a coleta das amostras de solo. Essas amostras serão enviadas para o laboratório e, após a liberação dos resultados, realizamos o processamento de dados com nossa tecnologia avançada e entregaremos os relatórios detalhados de forma digital. Nossa equipe está sempre à disposição para fornecer suporte e orientação. Queremos garantir que você tenha a melhor experiência. E é claro que nossa abordagem digital torna todo o processo mais conveniente, rápido e acessível, economizando tempo e recursos. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. A Irrigação Carriel é uma empresa especializada em implantação de sistemas de irrigação. A necessidade de otimização dos recursos produtivos com aumento de produtividade e redução de custos leva o produtor à adoção de tecnologias para a viabilidade do agronegócio. Este tem sido o objetivo da Irrigação Carriel, oferecer soluções para o aumento da rentabilidade dos empreendimentos na região sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. Maré Shopping, o maior e melhor shopping agropecuário do Brasil. A Maré Shopping está com o estoque preparado para poder atender você. Vem comigo que você vai conhecer um pouco da nossa história. A Maré Shopping conta com mais de 25 anos de história, 8 lojas físicas e agora estamos iniciando no mercado digital. Contamos com um espaço exclusivo para gato, uma completa farmácia veterinária com um atendimento exclusivo e cuidadoso para você e para o seu melhor amigo. Vem para a Maré Shopping. Quero mandar um abraço pro meu amigo Clebinho Mariotto, da Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E quero agradecer à Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. A rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. E para falarmos sobre o tema de hoje, bioinsumos, inovação e sustentabilidade no campo, recebo aqui Marcela Pavan, formada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas. É especialista em Gestão da Produção pela Universidade Federal de São Carlos.
Possui mestrado em Ciência de Alimentos e doutorado em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é docente no Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré. Professora Marcela, seja bem-vinda ao Ruralmente. Obrigada. Eu agradeço o convite, né? Até que enfim a gente conseguiu gravar, né? Tá aqui junto hoje, mas é isso aí. Professora, pra gente já começar e antes de entrar no nosso tema principal, conta pra gente sua história de vida e carreira, como tudo começou, até chegar no IFE. Então vamos lá. Bom, como você disse, né? A primeira pergunta que me fazem quando eu chego com essa história de bioinsumos é se eu sou agrônoma. E eu não sou. Eu sou engenheira de alimentos, né? Eu morei minha vida toda em Avaré. Fui para Campinas para estudar, fiz graduação, trabalhei um tempo ali na região, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado, tudo voltado para alimentos. No entanto, não muito produção de alimentos. Eu trabalhava já com multiplicação de micro-organismos, né? Em toda a minha pós-graduação. E então, em 2014 para 2015, surgiu a oportunidade de prestar o concurso aqui no Instituto, em Avaré, voltar para minha terra, né? Voltar para as asas aí da família. Então eu prestei o concurso, felizmente eu fui chamada, né? Vim para cá, voltei para Avaré em 2015 e desde então eu tô no Instituto, né? Eu comecei dando aula pro agronegócio, né? Fui sua professora. Foi minha professora. Né? Não vai expor as besteiras que eu fiz aqui, as notas ruins, pelo amor de Deus. Então, dava aula no agronegócio, técnico em agroindústria. E agora, recentemente, eu tenho focado bastante a minha atividade docente no curso de Engenharia de Biosistemas, né? Que também é o curso que tem me ajudado a fazer esses trabalhos com os bioinsumos. Bacana, legal. Então eu quero aproveitar e mandar um abraço para meus amigos aqui da época de agronegócio. Sempre que tem oportunidade eu lembro dessa turma aí. Vale a pena falar sempre do Paulinho, Jair, Claudinei, Luiz Cunha e por aí vai essa turma. Meu amigo Zé Nelson, que está em Uberlândia agora. E dos professores, né? A Jaci, que está sempre aqui com a gente, a Maria Cristina. Gabi Arduino já disse que vai estar aqui com a gente também. Aí sim. E a senhora, né? E é isso aí. E a senhora, na nossa época, a senhora deu também aula sobre tecnologia de alimentos, né? Tecnologia de alimentos, segurança alimentar, né? Um pouquinho de microbiologia, mas era bem pouquinho, né? Foi ali que eu aprendi a POP, né? A POP, fazer os procedimentos, sim, com certeza. Isso aí. Legal, professor. Então, aproveitar, queria que a senhora falasse um pouco sobre o curso, né? Engenharia de Biosistemas, o agronegócio, para o pessoal que está interessado em ingressar, como é que funciona? O Instituto Federal de São Paulo, aqui em Avaré, ele tem 4 cursos superiores que são gratuitos, né? A entrada é pelo Enem, então você presta o Enem, depois que houve lá, né, a pontuação, pelo SISU você faz a escolha, a opção por um desses 5 cursos, né? E pode estudar com a gente. São cursos bem interessantes, nós temos uma diversidade, né? Então, a engenharia, que é um curso mais longo, né, justamente todo curso de engenharia obrigatoriamente são no mínimo 5 anos, né, então é um curso de 5 anos, bem focado para a área agrária também, né, para agrárias, gestão em agronegócio, né, que é um tecnólogo, é um curso mais curto. Na minha época era tecnologia em agronegócio, agora é gestão em agronegócio e encurtaram agora exatamente, né? O que ficou bom até, né, porque, né, vamos dizer assim, fica mais dinâmico. E temos a tecnologia, o tecnólogo da gastronomia, licenciatura em letras e licenciatura em ciências biológicas. Então, assim, bem diverso, né? Tem aí para todas as opções, exatas, um pouco de humanas, biológicas, mais gestão. Então, quem tiver interesse, tem o site também, divulgação, isso aí. Isso aí. E quem entrar, por favor, eu sempre falo, hein? Tem que entrar, tem que estudar. Estudar. Não é verdade, professor? Tem tanta... É uma instituição de tanta qualidade, com tantos profissionais qualificados, né? E dá para estudar, dá para fazer pesquisa, dá para fazer extensão, né? Esse contato com a parte externa da faculdade. Então, é bem interessante, assim. Eu não imaginava que a gente teria algo assim em Avaré, porque eu sou avarense, né? Eu não imaginava, não, que a gente fosse ter a estrutura que tem, né? Com a qualidade dos cursos, podendo fazer pesquisa e extensão no nível que a gente faz aqui. Pois é, e eu tenho uma reclamação para fazer. Porque agora encurtaram o curso e agora não tem TCC, que eu tô sabendo, né? Na nossa época tinha TCC e o pior, o Arejaci colocava a gente para carpir naquela horta lá, viu, Ari? Ele ainda coloca. Ainda coloca? Então tá bom, tá perdoado mesmo.
Professora, conta pra gente como que surgiu a ideia de trabalhar com bioinsumos. Como é que surgiu isso na vida da senhora? Tá, essa ideia, na verdade, ela veio de um parceiro externo, né? Quem trouxe pra gente essa demanda, né, da comunidade aqui ao redor foi a Rayar Orgânicos. Né? Então, a Rayar, ela veio para Avaré. Quando eu conhecia o site deles, não tinha um aviário lá dentro. Era só uma casinha que dentro havia uma biofábrica. Certo? E o Sérgio Pimenta, que é um consultor, né, de produção de alimentos orgânicos, é uma pessoa bem interessante nessa área, assim, né, de conhecimento que ele tem. Ele trouxe essa questão para a Rayar também, né, porque a gente vai produzir as aves, os ovos orgânicos, a gente precisa alimentar as aves, esse alimento tem que ser orgânico. Como é que a gente viabiliza a produção de grãos orgânicos? A gente precisa de bioinsumos. Né? Então, ele já veio com essa semente da biofábrica, né? E trouxe isso para o Instituto. A gente já tinha trabalhado algumas coisinhas ali junto, né? Com o Sérgio Pimenta. Então, eles vieram, fizeram reunião, colocaram essa demanda. Eu falei, olha, multiplicar micro-organismo eu sei. Eu sabia o que era um bioinsumo na época? Não. Né? Mas multiplicar micro-organismo é algo que eu sei, né? Algo que eu venho fazendo, né? Muito tempo. Então, eu acho que posso ajudar. E nessa a gente começou nesse desafio, né? De entender o que eles queriam, o que era essa produção on-farm, até onde eles queriam chegar, né? Em termos de volume e tudo mais. E hoje é a minha linha principal de não só pesquisa, mas de extensão também. Né? Então, foi um desenvolvimento aí desde de 2020, né? Então 4 anos, quase indo para 5, porque foi bem no começo. Esse tempinho que eu comecei a estudar muito, trazer muita coisa para cá, né? Com todo o auxílio, né, da Rayar, que nos dá um suporte muito bom ali para a realização, né, dessa pesquisa e extensão. Conceitos que o próprio Sérgio traz da sua vida prática e de consultor, né? Então, foi daí que surgiu o interesse, né? E tudo que a gente construiu hoje, né? De uma parceria, né? De uma demanda externa à instituição. Bacana. E o Alisson Napolitano esteve aqui com a gente, né? Alguns programas atrás. E a gente estava falando também sobre a questão de bioinsumos. A gente falou um pouco sobre isso. E a gente chegou numa conclusão seguinte, que o bioinsumo já não é mais uma tendência, deixou de ser uma tendência, né? Já é uma realidade do produtor, né? É uma realidade, né? E é interessante porque talvez aqui no estado a gente não sinta isso tão fortemente, mas recentemente eu estive em Goiás e, gente, é muito interessante o quanto os produtores já estão com isso incorporado, né, na rotina deles e sabem de produtos, sabem de aplicação. Então é algo que para quem está aí no agro, né, fortemente, já é realmente uma realidade. E isso aí, a gente que é produtor, a gente está vivenciando isso. A necessidade de cada vez mais conhecer o mercado do bioinsumo e utilizar no nosso dia a dia. E quem é muito resistente, eu acho que está ficando para trás aí, Está ficando para trás, exatamente. E vale ressaltar que a senhora falou da Rayar aí, né? Que antes de chegar qualquer galpão lá, a Lica foi a primeira a chegar. Isso, aluna nossa. Exatamente, né? Ex-aluna nossa. Formou em agronegócio, era minha veterana, né? Exato. É isso aí, tive lá com a Lica esses tempos atrás aí. Não só a Lica, né? Mas hoje a gente tem outros alunos que, no caso do Maurílio, que já foi efetivado lá, mas também estagiários que estão tanto lá quanto ficam com a gente no IFE. Então, a Rayar hoje é uma empresa que, vamos dizer assim, tem ofertado, né, empregos aqui na região para profissional qualificado e muito interessante. Legal. Eu vou sair um pouco do nosso tema agora, mas acho que é pertinente falar. Como que a senhora avalia a importância do gestor em agronegócio? Né, a gente vê que o Instituto Federal forma gestores, né, e eu sou um deles, né? E como que a senhora avalia essa importância desse profissional no mercado? Eu acho que o profissional de gestão, em geral, ele é importante para qualquer área, né? Saber gerir um negócio é muito importante. Quando a gente olha algumas estatísticas de negócios que começam e rapidamente se acabam, né? Porque não se sustentam, a gente vai ver que existe um problema grande de gestão, né? E no agronegócio não é diferente, né? Hoje, eu acho que dificilmente você vai pegar uma propriedade grande, né? De grande porte, que não tem um gestor, né? E a possibilidade de você ter um gestor específico para aquilo que você faz, né? Eu acho que não tem situação melhor, né? Uma pessoa que ele tem o entendimento de como funciona
uma plantação, uma colheita, de insumos que são necessários, né? Mas ao mesmo tempo ele consegue administrar isso, né? E fazer o negócio, vamos dizer assim, né? Na linguagem popular, dar lucro, né? Isso é fundamental, né? E não é qualquer um que faz. Muitas vezes, simplesmente o agrônomo, que é muito técnico, ele não tem essa pegada, né? Gerencial, de administração, de fazer o negócio rodar financeiramente também bem, né? De forma saudável. Então, eu acho que é muito, muito importante esse profissional. E a gente não tem muitos cursos, né? Que ofertam esse tipo de profissional. Então, pra gente aqui, numa região muito rural, né, muito agrária, eu acho que é fundamental ter um curso como esse, né? E a gente precisa de gestores, né? Porque assim, a gente sempre fala que hoje na agricultura, pecuária, com as margens muito apertadas, né? Sim. E a competitividade muito alta, ganha-se dinheiro, mas também perde-se dinheiro nos detalhes. Com certeza. Então a gente precisa ter alguém ali para poder olhar os detalhes, trazer novas tecnologias, como é o caso dos bioinsumos, né? Com certeza. Professora, para a gente entrar no nosso tema, qual que é o conceito de bioinsumo? Bom, bioinsumo, né, quando a gente pega a definição, vamos dizer assim, que consta hoje nos documentos legais, né, a gente tem o decreto que instituiu o Programa Nacional de Bioinsumos, que ele fala lá que bioinsumo, ele pode ser um processo, um produto ou uma tecnologia que advém, né, que é gerado ou funciona porque eu tenho alguma coisa bio, alguma coisa viva ali. Então pode ser tanto de origem vegetal, animal, quanto microbiana, né? E que a gente pode aplicar para ter algum resultado positivo, né, produtivo também em toda a cadeia da produção agropecuária. Então entra tanto, né, para a parte agrícola quanto pecuária, como também produtos florestais e produção também de pescados, né, e produtos derivados aí da aquicultura. Tá? Então é um conceito muito amplo, né? Se for ver, abrange a cadeia toda mesmo, né? Pois é. E assim, é um assunto bastante complexo, né? Sim. Mas, assim, quais são os principais benefícios obtidos com a utilização dos bioinsumos hoje? Tanto na agricultura, enfim, pecuária. O que a senhora avalia? Existem muitos, né, benefícios. Então, assim, que, quando a gente fala em bioinsumos, pela definição que eu te dei, você vai ver que existem várias frentes de produtos que a gente pode trabalhar como bioinsumos. Então, a gente vai ter produtos que trabalham fertilidade de solo, a gente vai ter produto que combate praga, que combate doença, né, que melhora a compactação de solo, que disponibiliza nutriente. Então, tem para fazer tudo, né? Muitas funções, né? Produzem fito-hormônios também, assim como as plantas. Então, tem várias frentes que a gente pode pegar e os benefícios. Então, você está trabalhando com algo, né? Vamos dizer, mais natural, né? Quando a gente fala que eles têm que serem de origem vegetal, animal ou microbiana, são produtos que estão ali, naturalmente produzidos, né, por esses organismos. Então, isso traz uma certa segurança até para a saúde de quem está aplicando, né, para quem está manipulando esses produtos, porque, em geral, não são produtos que têm, né, uma agressividade aí à sua saúde, né. Então, para o agricultor ou para a pessoa que está lá, né, manipulando, teria um impacto na saúde dela bem menor do que teria um produto da agricultura convencional, hoje químico, que a gente sabe que muitas moléculas aí têm sido relacionadas a algumas questões de saúde, né? Além disso, a gente tem toda a questão do impacto ambiental, né? Porque a gente trabalha, por exemplo, com micro-organismos que estão naturalmente presentes nas culturas, né? Que já naturalmente combate aquela praga, aquela doença, né? Que já constitui os solos que não foram aí degradados, né? Então, realmente é isso, é algo natural que tem um impacto ambiental muito baixo, diferente, por exemplo, de algumas moléculas que ficam no ambiente por muito tempo, que vão causar danos aí nos leitos dos rios, né? Chegar até a interferir, por exemplo, na vida dos animais aquáticos, né? E de outros, de polinizadores, que hoje tem sido um grande problema, né? Tem se falado muito de produtos aí da agricultura tradicional que matam abelhas, então é algo que, assim, benefício para a saúde, benefício para o meio ambiente e, lógico, que para quem está trabalhando, né, a gente espera que ele tenha um benefício também financeiro, né? Sim. Mas aí é uma questão da gente conseguir avaliar, né, a disponibilidade do produto, o quanto ele vai precisar aplicar
para a gente atingir esse valor econômico também interessante, que aí a gente já cai no tripé da sustentabilidade, né? Não tem como não ser sustentável. Mas é bom demais ser sustentável e ainda bonificar, ainda rentabilizar, Exatamente. não? É o sonho de qualquer produtor, né? Com certeza. Porque, na verdade, eu até falei num programa com o Alisson Napolitano aqui, que o produtor, ele tem certas atitudes, manejos que ele aplica, mas ele não faz porque ele quer. Ele não quer entrar com um produto químico. Ele faz porque é uma maneira convencional que ele aprendeu. Exatamente. Né? Por isso a importância dele estar antenado, ter um bom gestor, de trazer novas tecnologias Com e certeza. sim atualizar, né? Sim. Mas assim, eu acho que o produtor ele não tem essa vontade, até porque é caro. Exato, muito caro, né? Muito caro. É isso. Muitas vezes, né, você não tem o conhecimento do que é o bioinsumo, né? E aí você tem que ter um tempo de estudo muito grande para incorporar novamente, porque você já aprendeu a fazer o seu plantio, por exemplo, né, de uma forma convencional. Você já aprendeu, você já sabe as moléculas que você vai usar, a dose, certo? O momento em que você entra, e aí você tem que reaprender tudo de novo, porque o manejo não é igual. Né? Isso é uma grande dificuldade nossa quando a gente vai monitorar os bioinsumos que a gente trabalha, né, de como o agricultor faz o manejo. Mas eu concordo, não é que ele faz isso por maldade. Muitas vezes é porque a informação ela não é tão disponível, ela não é tão fácil de ser aplicada, né? Ela está lá, mas não necessariamente o agricultor vai conseguir converter aquilo em algo prático. Né? Legal. E aí que surgiu a ideia da senhora desenvolver um trabalho de capacitar pequenos produtores, né, juntamente com a produção on-farm. Como é que funciona isso? Exatamente. Então, o que a Arraiar trouxe para a gente de demanda foi justamente essa questão do on-farm, né? O que é a produção on-farm de bioinsumos? É uma produção que é feita na propriedade, né, pelo produtor ou por uma associação ali que cuida daquela produção agropecuária e que não tem fins comerciais. Então, assim, ele produz para uso próprio. Certo? Então, isso hoje para a gente é bem claro, né? A definição de que ele não pode ser comercializado, até porque para eu comercializar um produto, seja ele qual for, né? A gente tem que ter toda lá a questão legal, regulamentação, né? Então, tem que registrar o produto, e aí tem uma série de comprovações que precisam fazer. Então, esse on-farm eu não posso vender, não posso comercializar, mas ele é para uso próprio, né? Então, veio essa demanda da gente conseguir ajudar pequenos produtores, né, a conseguir produzir seus bioinsumos para que eles tivessem acesso aos bioinsumos. Porque um pequeno produtor, né, arcar com o custo de um produto hoje, né, dos produtos hoje disponíveis no mercado aqui, para uma área pequena, muitas vezes ele não vai pagar o custo dele, né? Então, ainda é complicado, né? E ainda tem toda a questão de que provavelmente ele vai comprar uma vez, ele ainda vai errar o manejo, vai ter que, né, até ele aprender, né, a fazer tudo direitinho. Você vai ter um custo aí relativamente alto para um pequeno produtor. A produção on-farm, ela já joga o seu custo lá embaixo, porque você não tem questão logística, né, lógico. Né? Eu acho que a gente não pode tirar o mérito das empresas, né, que desenvolvem toda aquela tecnologia que está dentro do frasquinho do produto, certo? Mas se for pensar que essa tecnologia vai ser inacessível ao pequeno produtor, o on-farm é uma boa solução, né? Então, ele consegue produzir a um custo bem baixinho, né, perto do que ele tinha, e ter bons resultados. Dá para fazer, vai aí, assim, né, de qualquer jeito? Não dá para fazer de qualquer jeito. Tá lidando com ser vivo, né? Então tem todo um cuidado ali, né? E também aquilo, né? A gente compra um alimento, se você deixa ele conservado de qualquer jeito, o que vai acontecer com esse alimento? Ele vai estragar, né? E se você ingerir, você pode passar mal. Então, os bioinsumos não são diferentes, né? Eu estou cultivando micro-organismo ali, mas dependendo do que eu faço, eu posso ter um problema, né? Eu posso estar cultivando alguma coisa que eu não queria. Sim. Né? E aí todo o impacto positivo de não causar mal para a saúde, não ter um impacto ambiental, pode surgir, né? Então, a capacitação, ela vem dessa visão da gente, assim, precisa estimular o uso, né? É importante que ele produza isso on-farm pelo custo, né? E também pela praticidade, porque geralmente são volumes grandes que se adquire o produtor vai usar pouquinho, então ele vai perder parte do produto. Então, da praticidade dele ter sob medida para o que ele precisa, né? E aí fazer direitinho para que seja eficiente, né? E esse fazer direitinho precisa de capacitação, tá? Então, nós montamos um treinamento, né? Começou com uma oficina e a gente montou um treinamento um pouco mais mão na massa, né? Ofertado aí com o apoio da Arraiar e do Instituto.
em que a gente já capacitou um certo número de produtores, né? Inicialmente, produtores pequenos, produtores também da agricultura familiar, que também é importante a gente ter esse olhar, né, para essa agricultura que traz diversidade para a gente na nossa mesa, né? Mas não só, né? Hoje a gente já também entrou com a capacitação de produtores que são de médio e grande porte, né? Dentro de uma visão aí, lógico, para eles, né, personalizada para uma produção maior, mas que também foi na mesma linha de treinamento. Legal. Então a senhora falou do pequeno produtor, mas também tem o médio e grande porte, né? É uma dúvida que eu tenho. Como que foi a aceitação desses produtores? Como é que funcionou isso? A aceitação é a hora que você mostra para eles o custo por hectare. Muitas vezes o produtor ele já conhece um bioinsumo que a gente está apresentando ali, né? Ele já teve contato, ele já usou um produto comercial, e aí você apresenta, né, a produção on-farm e apresenta o custo que isso tem. Aí não tem o que falar, você entendeu? Se ele já sabe que funciona. Agora, a maior dificuldade, né, quando a gente vai para essa linha, é o produtor que é extremamente convencional, toda a assistência técnica dele é convencional, e você tem que mostrar para ele ainda que existe o produto, que o produto funciona, né? Então, eu não estou mais na etapa de falar, olha, vou te ensinar a fazer um farm. Eu tenho que te provar que um bioinsumo funciona. Sim. Entendeu? Então, isso é mais trabalhoso. Mas é aquilo, é um passo de cada vez, né? Para mim, né, a minha satisfação é assim, quanto mais agricultores eu olhar, né, e ver que eles estão aplicando bioinsumos, para mim é melhor do que eu olhar e simplesmente ter 100% de agricultura tradicional, né? Então eu falo assim, pensando aí nos meus filhos, nos meus netos a longo prazo, tudo bem a gente ir de passinho em passinho, né, e tentando mudar esse panorama hoje que, na verdade, é sustentável. Não, que nem você falou, não é por maldade, né, não é porque realmente a gente está numa mudança de paradigma que é necessária. Ou a gente muda, ou a agricultura ela vai ser insustentável. Né? Pois é. A gente recebeu aqui a Camila Guedes, né, que é da Isolo, né, grande parceira do programa, e ela é uma grande defensora, difusora da questão da utilização das plantas de cobertura, e ela chama de plantas de serviço, né? Sim. E a gente tem observado que é cada vez mais pertinente a utilização, né, dessas culturas. Sim. Não dá. Se a gente vê esse problema com o El Niño que nós passamos agora recentemente, áreas que foram aplicadas, né, as plantas de cobertura, a gente enxerga ali 40%, 50% a mais de produtividade em áreas que não foram aplicadas, né? Sim. É muito nítido, então a gente tem que procurar, né, essas novas tecnologias que estão à disposição do produtor, né? Estão à disposição e, na verdade, se a gente for olhar, são tecnologias bem antigas, né? Sim. Porque isso antes era o que se fazia. É um conceito, vamos dizer assim, de uma agricultura bem antiga, né? Primordial, que era como a gente conseguia preparar o solo, era como a gente conseguia, né, fazer cobertura, controlar mato. Aí depois a gente teve toda a revolução, né, da entrada dos produtos, né, comerciais e tal, e a gente esqueceu, perdeu um pouco disso. Então eu acho que hoje o interessante é isso, né, a gente juntar todo esse conhecimento, né, que se construiu da agricultura, que aí sim eu acho que é tradicional, né, e juntar com coisas que estão despertando mais nosso interesse agora, né? E que trazem essa melhoria no campo, né? Então, tudo bem, teve os produtos químicos, né? Vamos dizer assim, agrotóxico tudo tá? O biológico também hoje é classificado como agrotóxico na legislação. Mas as diversas moléculas aí que a gente usou, elas tiveram um impacto importante para a gente aumentar a produtividade. Mas agora talvez seja calma, né? Chegou num ponto que a gente precisa reavaliar, assim como a gente reavaliou e introduziu as moléculas no campo, né? Então agora vamos pegar essa agricultura, esse conhecimento milenar aí que existe e vamos unir com o que a gente tem hoje aí que é possível fazer. Então hoje eu consigo produzir micro-organismo numa propriedade rural. Talvez até um tempo atrás a gente olhava assim, isso é impossível, né? E então essa união, né, e multiplicar micro-organismo, na verdade usar micro-organismo na agricultura também é antigo. Né? O pessoal fala, conta a lenda, né? Você pega lá o bichinho que morreu, que você vê que ele tá emboloradinho, joga dentro de uma abóbora, deixa lá multiplicar e depois você aplica. Né? O que é isso? É uma técnica de multiplicação, né?
de um fungo que vai controlar inseto. Então, veja, só que a gente está fazendo isso hoje muito melhor, né? Porque hoje eu consigo multiplicar exatamente aquilo que eu quero e não um monte de tranqueira junto ali na bola. Tá dominando, né? O assunto, né? E um ponto importante que é nas plantas de cobertura, né? A utilização de bioinsumos é que é com um custo acessível. Isso. Né? Então, assim, às vezes com a planta de cobertura, se você implantar, se você produzir 2, 3 sacas a mais por hectare, que realmente a gente está vendo que a gente atinge, você paga o investimento e você está pensando para frente, está pensando em sustentabilidade, microbiota, né? Prepara todo o solo, então o solo, né, vamos dizer, o solo vivo, né? Isso. O solo preparado, estruturado, é fantástico, né? É justamente isso, é pensar a longo prazo. Você está construindo algo que vai te dar se está te dando retorno já hoje, você vai ver daqui a um tempo, né? Então, é o que a gente busca, é o conceito de sustentabilidade, né? Isso tem que se perpetuar, não posso ficar só destruindo, né? Porque vai chegar uma hora que nem a gente está agora. A gente vê, né, mesmo na laranja. É aplicação, e a gente não consegue controlar a doença. O diaforina citra aí, que é o psilídeo, aí tá dando trabalho, então, assim, alguma coisa tá estranha, não tá? Né? Então, eu acho que se a gente não começar a quebrar alguns paradigmas realmente, pensar a longo prazo, né, tentar ver esse resultado, vai ser difícil aí para algumas culturas. Eu acho que a gente tem que sair de um ciclo vicioso que nós estamos vivendo e entrar no ciclo virtuoso, né? Com certeza. E, professor, uma dúvida, o pessoal que está aderindo a essa questão da utilização dos bioinsumos, como que funciona? Eles estão, é parcial, ou já é de maneira integral, como é que funciona? Depende, a gente vê de tudo, né? Que nem os pequenos produtores que a gente acompanha, eles têm uma parte da produção que é orgânica, né? Que é certificada, né? Recebe as visitas frequentes lá, né? Das certificadoras, e então eles migram completamente porque não tem outra opção, né? Agora, já acompanhamos produtores que optam por não, né? Assim, não, a gente vai devagar, a gente vai entender o manejo, a gente vai entender se eu vou ter produto disponível para tudo que eu preciso, e aí vou trabalhando junto, né? Então, entra com fungicida, mas também está colocando bioinsumo, então assim, tem de tudo, e eu acho que a gente que está nesse papel de difundir, né, a aplicação de bioinsumo tem que ter paciência com isso. Acho que a gente não pode ser 8 ou 80, né? Então vamos com calma, né? Vai mostrando como funciona, vai ajustando realmente esse manejo, dá segurança para o cara que está fazendo, porque queira ou não, se ele não conhece, se ele nunca aplicou, é normal você ter essa insegurança. Você não vai perder, sei lá, 100 hectares de uma plantação. Entendeu? Porque você estava fazendo um testezinho, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter essa paciência. É uma transição lenta, gradual, mas que vale a pena a gente investir. E que está acontecendo, né? E que está acontecendo. Então, isso que é importante, né? A partir do momento que o cara tradicional veio lá e falou, não, tradicional não, né? Convencional. Vamos tentar, vamos começar? Nossa, com certeza, vamos lá, né? Eu acho que é isso. Aos poucos, né? Um passo de cada vez. Bacana. O Leonardo Pires, que acompanha a gente, ele diz o seguinte: os bioinsumos estão disponíveis para todas as culturas agrícolas? Existem algumas culturas que se beneficiam mais dessa tecnologia? Olha, aí assim, se a gente for olhar em termos de produto comercial e a bula, lógico que a bula do produto ela vem específico para algumas culturas em que o produto foi avaliado e foi pedido o registro, certo? Então tem toda essa questão de para que cultura ele foi registrado. Mas estudo de aplicação de todas as linhas de bioinsumo com diversas culturas, não tem muita restrição. Quem se beneficia mais? As culturas que entraram primeiro. Então, cana-de-açúcar hoje no Brasil tem um grande desenvolvimento para aplicação de bioinsumos, e não só de micro-organismos, como também de macro-organismos para controle de pragas, né, de tratamento de solo. Então, assim, tem muita coisa para cana, né? Para cana, para soja, para milho. Então, hoje são aí culturas que o pessoal já está estudando faz tempo, até porque elas têm um grande impacto na nossa economia também. Então, acredito que, né, os pesquisadores, né, os grandes e antigos pesquisadores aí da área, é normal que eles entrem nessas culturas, mas você vai encontrar aplicação diversa. Legal. E a gente olhando um pouco para a pecuária de corte, por exemplo, né, olhando para a pastagem, existem estudos já voltados para essa cultura? Como que tá?
Existem sim. Então, hoje a gente tem, assim, o Brasil vamos dizer, é um polo de desenvolvimento de bioinsumos, tá? Nós temos grandes pesquisadores na área, né? Tanto da Embrapa, Exalc, USP, Unesp. Então, tem muito profissional, né? Muito pesquisador, né? Pesquisador mesmo, raiz, pesquisando aplicação de bioinsumos. Na Embrapa Soja, nós temos a professora, a doutora, né? Mariângela Hungria, que é um grande nome aí na parte de bactérias fixadoras de nitrogênio e tal, que é muito importante na questão da pastagem, né? Então, já existem estudos e produtos comerciais, né? Eles fazem geralmente em parceria, né? Com alguma empresa que quer lançar o produto e tal. Isso pode acontecer. Então, já existe produto destinado para pastagem, para a gente melhorar essa questão, né? Do desenvolvimento da planta em si e da absorção de nitrogênio, o que te ajuda porque você vai precisar inserir menos nitrogênio, vamos dizer, químico, no ambiente, porque você tem um micro-organismo lá que capta do ar, né? Então, ele transfere do ar para a planta, né? E então... Que aí é a FBN, né? Fixação biológica de nitrogênio. Fixação biológica de nitrogênio, exatamente. Que a gente não vive sem, né? Mas a gente consegue potencializar, né, a quantidade, o tipo desses micro-organismos disponíveis, não só na pastagem, mas em outras culturas, para que a gente ganhe um pouco de nitrogênio, né, aí que está disponível para a gente aqui, né, no próprio ar, certo? Legal. Então isso já existe, é uma realidade. Mas a pergunta do milhão aí, eu consigo eliminar a ureia 100%? Tem o preço da ureia com R$3.000 aí a tonelada? Consigo substituir então, 100%? Olha, para pastagem ainda é um ponto que eu vou te dizer assim, vamos com calma. Né? Mas para algumas culturas você vai conseguir uma boa substituição. 100%, cara, eu acho que, assim, sem nenhum outro aporte, né, de um biofertilizante ou de um composto, né, eu acho que é difícil zerar, né, mas já é um ganho, né, é um ganho. Então, existe um grupo de micro-organismos aí que fazem esse papel, tanto com aplicação foliar quanto com aplicação no solo, que são muito interessantes, que em algumas culturas você vai reduzir a aplicação, assim, fortemente, mais de 60% de redução. Então, é bem interessante. Inclusive, na safra anterior, a gente utilizou a NEL 560 e a gente ficou com medo de aplicar ureia. De verdade, porque a planta estava muito bem, a gente, né, viu lá... Vai que vai atrapalhar, né? Falou, a FBN está funcionando muito bem aqui, então nós vamos dar uma segurada, né? Você tem aquele medo de realmente adubar e acamar, né? Então... Sim. E foi um negócio que realmente funcionou. Só com os inoculantes a gente conseguiu. Exatamente. Então, e fechamos com foi a área que mais produziu para nós. Na área de pivô foi a área que mais produziu. Exatamente. Então, esses inoculantes, né, quando você aplica, né, na hora do plantio, eles são muito, muito importantes e vão ajudar tremendamente nessa questão da fixação. Então, é isso aí. Você já viu o resultado, né? E tem bastante produto disponível no mercado, né? Isso responde um pouco da próxima pergunta, que foi o Claudinei Almeida que mandou para a gente aqui. Além dos ganhos em sustentabilidade e saúde do solo, existem ganhos econômicos e produtivos com a utilização dos bioinsumos? Só para destacar aqui um dado, né? Hoje na soja, em torno de 60% do custo é com fertilizante defensivo. Sim. Então a gente está falando aí hoje numa soja de R$6.000, R$6.500, R$4.000 é com defensivo e fertilizante convencional químico que a gente já utiliza, né? Sim. Então, o senhor acha que há um ganho econômico e também ganho de produtividade? Com certeza, especialmente quando a gente fala nessa questão do desenvolvimento da planta, né? Vamos pensar assim, vamos separar, né, o que é o defensivo, né, do que é o estimulante, né? Então, captação de nitrogênio, solubilização de minerais, solubilização de fósforo, né? Tudo isso a gente consegue fazer com essa microbiota do solo e é uma construção, né? Se você é disciplinado e vai progressivamente, safra a safra, cultivando o teu solo, ele naturalmente vai te trazer vários benefícios e você não vai precisar ficar colocando um monte de coisa na hora de plantar. Então, com certeza, vai te reduzir custo, né? Talvez não logo de cara na primeira vez em que você fez, porque isso vai depender muito de como esse seu solo está, mas você já consegue ter essa redução. E depois de um tempo, a sua aplicação do próprio biológico vai diminuir, porque você vai ter naturalmente aqueles micro-organismos que você precisa lá. Né? Em termos de defensivo,
Então, aí é a questão, né? Hoje ainda, dependendo, né, da tua tamanho de produção, pode ser um pouco custoso, né? Você entrar com os bioinsumos, mas eu acho que isso também é questão de tempo, né? A hora que a gente tiver mais produtos no mercado, mais competitividade, né? Mais pessoas usando, e a gente conseguir, né, ter disponibilidade, ter oferta de produto, o preço vai cair também, né? Mercado, né? Mas hoje ainda é um pouco caro, dependendo, né, de quantas aplicações você quer fazer por safra, mas a longo prazo é isso, é uma construção de ambiente, né, que esse micro-organismo a longo prazo ele pode naturalmente estar presente lá, você já vai ter um certo aporte, né, o que pode te levar a reduzir a quantidade de produto aplicado, né, biológico mesmo. Né. Perfeito. A grande dificuldade de se produzir grãos orgânicos hoje é o controle de plantas daninhas, né? Sim. Então, hoje já se utiliza bioinsumos na função de herbicidas? Como que tá isso? Então, esse eu falo que, assim, quem descobrir um bioinsumo, né, de custo razoável, que a gente consiga produzir facilmente para virar algo, né, comercial, tá feito na vida, né? Tá feito na vida porque é um dos grandes gargalos da agricultura orgânica, né, e regenerativa. Lógico que tem todas as outras técnicas que são auxiliares, que são utilizadas, mas se você tem alguma coisa que já inibe na hora do plantio ou depois por aplicação, nossa, é fantástico, né? Então, assim, tem bioinsumos, tem produtos possíveis de fazer essa parte né, esse papel de herbicida, sim, né? Se a gente for olhar um histórico, a gente tem produto registrado no mundo, tá? Não estou falando de Brasil, assim, no mundo, desde a década de 80 aí. Então, assim, tem. Mas alguns produtos são realmente de difícil produção em larga escala, né? É difícil da gente obter a molécula, da gente extrair isso da planta, né? Ou hoje a gente fala assim, olha, alguns herbicidas, eles são óleos extraídos de plantas, né? Quanto custa a gente extrair esse óleo dessas plantas? Não é que nem soja, que apertou, goteja óleo, né? Tem pouquinho. Então, o custo do produto é impraticável. Você não vai trocar um herbicida da agricultura convencional por um bioherbicida, porque o custo é impraticável, né? Mas, assim, tá tendo muito desenvolvimento na área, né? Eu te falo que até aqui no IFE, também, em parceria com a Rayara, a professora Jamile, ela testou algumas moléculas aceitas pela agricultura orgânica, né? Para inibir o desenvolvimento, né, ou a germinação de corda de viola, a plantação, que é um problema aqui na região pra gente, né, na plantação, no plantio do milho. E ela teve resultados bem interessantes, né, com algumas moléculas, mas é isso. Qual é a disponibilidade dessa molécula hoje aqui no Brasil, que nem ácido pelargônico? Vou saber o nome certinho, porque não é muito à minha frente. Mas assim, qual que é a disponibilidade que a gente tem para adquirir isso numa quantidade razoável para você fazer o cultivo, né? Então ainda é custoso, né? Mas eu acredito que em breve a gente vai ter uma solução também. Com tanta tecnologia, é impossível que a gente não consiga. Legal, e tanto no orgânico quanto no convencional, vai ser um sucesso. Não, e quem descobrir como controla a buva, esse tá rico também, tá milionário. É isso, então tem que estudar ela. Professora, a gente falou sobre questões econômicas, produtivas, né? De que maneiras o uso de bioinsumos podem influenciar a sustentabilidade e a saúde do solo? São temas totalmente interligados, né? Como eu disse, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, eu estou pensando, né, que eu tenho que preservar o meio ambiente, que eu tenho que conviver bem ali, né, no nosso planeta, e eu ainda tenho que gerar lucro para quem está vivendo ali, né? É um tripé. Então, o bioinsumo tem tudo a ver, vai contribuir com isso fortemente, né? Vai cuidar do meio ambiente um pouco melhor do que a gente tem feito, certo? Os impactos são bem menores. Vai cuidar da saúde da população que vive nesse planeta, certo? Porque o impacto, né, na saúde é muito menor. E ainda a gente tem uma grande chance, né, uma grande janela de oportunidade de ter custos baixos, né? Por serem produtos, talvez, que a gente consiga obter com mais simplicidade, né? Então, não tem toda a relação com sustentabilidade. Saúde do solo tem nem que falar, né?
A gente consegue melhorar muito a saúde do solo aplicando, eu falo assim, qualquer um, entendeu? Começa. Abre a porta, você vai ver que, cara, não tem pra ninguém, assim. Então, você começa uma construção, porque solo ele tem que ter diversidade, né, de micro-organismos, não é um só, e não só de micro-organismos. A gente tem que ter também os organismos maiores, né, os insetos, as minhocas, né, e toda aquela vida que vive embaixo da terra, né, e a aplicação de bioinsumos, ela tem ajudado muito a gente reconstruir esse solo, que foi degradado por décadas, né, de uma agricultura hoje que vinha explorando o solo fortemente, né, então a gente precisa controlar a praga na parte de cima, né, na parte aérea, que a gente faz produto, mas eu não vou matar só o inseto, eu não vou matar só a doença, né, que está ali. A gente vai eliminar a parte da microbiota do solo, que é essencial para a estrutura, né, para aquisição ali de nutrientes, para puxar nitrogênio para a planta e para o solo. Então, não tem como. Os bioinsumos, eles, se bem aplicados, né, se você tem uma estratégia de recuperação de solo, tem tudo a ver, vai estar super ligado e os resultados são bem interessantes, assim. Que, na verdade, assim, a saúde do solo é um ambiente onde seres vivem em simbiose com plantas, né? Mas é isso, você tem que ter uma interação planta-micro-organismo, né? Ou planta e organismos subterrâneos ali. A raiz, ela se comunica muito com os seres vivos que estão ao seu redor. E eles são dependentes, né, um do outro, né? Eles ajudam na comunicação, eles estimulam a planta a se defender, a se autodefender. Então, não tem como a gente pensar que eu vou conseguir, né, sustentar a agricultura por muito tempo sem eu ter essa comunicação, que ela é fundamental, né? Então, a gente vai estar só ali tentando segurar um negócio, mas uma hora já não vai conseguir mais. E eu acho que essa é uma visão que muitos agricultores já estão tendo. Não dá mais para fazer desse jeito, não se sustenta, não consigo. Então, o que a gente começa? Vou para a agricultura regenerativa. Né? Entra com toda essa questão de regenerar o solo, né? Que é super importante. E solo vivo, né? Ele vai ter, se o solo é vivo, consequentemente, né, a sua cultura, né, a sua planta, ela também vai ter um vigor, ela vai se desenvolver bem, ela vai se autodefender. Então, você vai precisar aplicar menos produto na parte aérea, né? Então, é algo bem interessante, que nem você falou, né? Construir, um círculo virtuoso aí, né? Exatamente, dois, isso aí, porque essa hoje... relação é super importante. Porque hoje a gente vive o ciclo vicioso. O que é? A gente adubação química, acidificação do solo, calcário, gesso. Aduba de novo, acidifica, calcário, gesso. E calcário, gesso... Pulverização, mata tudo. Exatamente, e não é barato. Se você pensar calcário, gesso, não é barato, né? E todo esse processo, né? Mas falando um pouco disso, a senhora falou um pouco na questão da pecuária, sobre a utilização de bioinsumos como fertilizantes. Eu consigo fazer essa substituição? Como que está isso hoje? Olha, você consegue, em geral, trabalhar junto, né? Quem está na agricultura orgânica mesmo, não usa nenhum tipo de fonte de nitrogênio, vamos dizer assim, química, né? Não vai usar ureia, né? Então, assim, vai um xixi de gado ali, talvez. Mas não vai ficar... Ele precisa, né, ter uma fonte de nitrogênio que não essa. Então, a fonte de nitrogênio é o quê? São outros produtos que a gente pode fazer que justamente a gente chama de biofertilizantes, certo? Então, a gente vai pegar nitrogênio de outras fontes, por exemplo, né, de material vegetal, né, de próprio esterco, né, de aves, esterco de gado, seja do animal que for, e a gente vai trabalhar esse material para eu incorporar no solo e ter disponibilidade também de nitrogênio. É lógico, se você for comparar, né, o quanto de nitrogênio tem num composto hoje com quanto você consegue numa amônia, numa ureia pura, por exemplo, é difícil, certo? Mas para quem quer, né, ir abandonando essa questão do químico, é um caminho. Então, os biofertilizantes são produtos, né, que a gente não vai olhar só aí para micro-organismos em si, mas a gente olha para produtos que foram transformados como um composto orgânico, né? Como um TMT da vida, né? Que são alguns produtos aí que entram nessa linha e que vão trazer essa fertilidade para o solo, seja disponibilizando, vamos dizer assim, inserindo nutrientes no solo, quanto toda a microbiota que está junto ajudando a disponibilizar isso para a planta, né? Então, sair totalmente, eu acho que é um estudo
transitório. A gente tem que ir gradativamente achando as fontes de substituição, né? Lógico, tem os micro-organismos que a gente usa como inoculantes? Tem, né? Tem bactérias aí, né, que assimilam nitrogênio fantasticamente, assim. Mas é um estudo de como a gente vai fazer toda a transição, né? Não vai ter uma solução mágica, entendeu? Não vou chegar aqui para você e falar assim, vai lá e enche de azospirilo que vai dar certo. Não é isso, né? A gente tem que construir novamente esse ambiente funcional. E aí, para isso, você tem algumas estratégias, né? E os biofertilizantes, pelo menos assim, na agricultura orgânica, regenerativa, a gente tem algumas opções de composto, os sopões de composto, aí assim, cada um vai dar um nome, mas basicamente é matéria orgânica que foi parcialmente degradada, em que eu tenho uma microbiota interessante, eu tenho algumas moléculas ali interessantes e que a gente aplica isso no solo, na parte foliar, né? E que vão trazer toda essa parte de fertilidade, reduzir bastante a necessidade da gente incorporar outro tipo de nitrogênio. Legal. Só trazendo uma informação importante, né, do porquê que o custo nosso da soja é elevado, 60% do custo é com fertilizantes defensivos, né? 85% dos fertilizantes utilizados no Brasil são importados. Sim. Então não é uma matéria-prima que nós temos aqui disponível, de fácil acesso, produzida aqui, né? A gente precisa trazer, tem todo um custo agregado aí que o produtor paga essa conta, né? E a gente ainda sofre, né? Que nem a questão da guerra, né? Da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, isso impactou grandemente. E olha, isso foi, para quem trabalha com bioinsumo, algo interessante, porque foi um boom, né? Da agricultura convencional, também olhando para o bioinsumo e falando, não, eu preciso dar um jeito, né? De fugir um pouco desse custo que está muito elevado, né, devido a toda a questão, né, de mercado global, né? Então, para a gente foi bem interessante. Bacana. Para o produtor nem tanto, né? Pois é. E se a senhora me permite, posso trazer algumas informações sobre bioinsumos no Brasil e no mundo? Bom, no aspecto econômico, os insumos biológicos também apresentam benefícios. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, indica que o uso desses insumos no controle biológico de pragas e inoculantes pode gerar uma economia de 165 milhões de reais por ano ao setor agrícola, apenas com o setor de produtos biológicos de controle. Esse fato pode ser explicado por 97% dos insumos biológicos comercializados no Brasil serem de fabricação nacional, gerando um gasto menor com transporte se comparado com insumos químicos importados, que é o que a gente acabou de falar. Olhando para o futuro, são várias as oportunidades que surgem. O mercado de insumos biológicos está em expansão e apresenta um enorme potencial de crescimento no Brasil. Dados da CropLife Brasil projetam um valor de 17 bilhões de reais para o mercado global de bioinsumos para 2030, com uma taxa de crescimento anual de 23%. No Brasil, segundo dados do MAPA, a produção nacional de bioinsumos tem um crescimento anual de 30%, número maior se comparado com o resto do mundo, que apresenta um crescimento de 18%. Portanto, liderar a pesquisa, a utilização, produção e exportação de biológicos é uma das grandes oportunidades no agro brasileiro. Com certeza. Que é o que a senhora vem fazendo. Então. Ainda eu aqui sou pequenininho nesse mundão aqui do Brasil, né? Que realmente nós somos aí um grande polo de desenvolvimento, né? Para bioinsumos, né? Então essas estatísticas são bem interessantes, né? E comprovam isso, né? O quanto a gente tem se desenvolvido e aproveitado, né, que o nosso agro é forte, né, e que a gente pode, né, aproveitar também para trazer essa tecnologia tão interessante. Então a senhora está confiante? Eu estou super confiante. É isso aí. E mais uma pergunta, assim, como que a senhora correlaciona a utilização dos bioinsumos com segurança alimentar? A senhora falou um pouco no começo, mas como que a senhora correlaciona essa questão? Bom, a gente pode olhar do ponto de vista, né, da própria perpetuação da agricultura, né, e que vai pensando no sentido de segurança alimentar, da gente disponibilizar alimento para a população. Então, se a gente não cuidar, né, não começar, como eu falei, quebrar paradigmas e olhar um pouco mais para essa agricultura da forma que ela está sendo feita hoje, pode ser que ela seja insustentável, né? Você imagina a gente parar de conseguir produzir laranja no Brasil. Né? A gente tem um problema aí depois com milho, com soja e para. Então, o quanto de alimento a gente deixa de disponibilizar para a população, né? Hoje a gente é um grande fornecedor de alimento para o mundo, né? Então, pensando no ponto de vista de disponibilidade de alimento, é super importante, né? Traz aí uma alternativa, né, que pode nos ajudar a melhorar e a perpetuar a nossa agricultura.
ainda do ponto de vista, se a gente for olhar, né, de alimentos seguros, né, sem dúvida, né, é algo interessante, porque nós estamos aí de novo falando de que sejam micro-organismos, que sejam moléculas, né, que vêm extraídos lá de plantas e tal, que tem um impacto na saúde, né, do ser humano, ou mesmo de animais, de polinizadores, que seja, muito, muito baixo quando comparado a um produto, a muitos produtos, na verdade, da agricultura convencional. Não vou generalizar porque, né, tem casos e casos, mas é isso, né, quando a gente compara, o impacto na saúde da população é muito menor, né, o efeito a longo prazo, certo, que a gente vê com alguns agrotóxicos convencionais, né, é algo que não tem se visto, né, com os bioinsumos. Falar, mas é porque é novo. Não, mas estudos de aplicação desses bioinsumos existem há muito tempo, entendeu? Não é algo que foi desenvolvido, começou agora, né, 2, 3 anos. Então, a gente tem, sim, um histórico também de observação, né, e de levantamento de dados. Então, do ponto de vista, né, do quanto isso faz mal ou bem para a saúde, eu acho que a gente está numa vantagem de fazer a substituição para os bioinsumos. Não, legal. E segundo dados da FAO, né, até 2030, o Brasil tem uma capacidade de aumentar em 20% a sua produção de comida, né? E até 2050 o Brasil vai ser capaz de alimentar 1,2 bilhão de pessoas no mundo, né? Pois é. Então assim, é muito impactante, né? A gente está falando aí de tá entre os maiores produtores de alimentos do mundo. Então, não tem como a gente não tomar cuidado com a nossa agricultura, né? E aí, né, quando a gente fala nessa produção de alimentos, de novo, eu volto no pequeno produtor, que a gente não pode esquecê-lo, porque hoje aqui no Brasil, quem diversifica a nossa alimentação é o produtor pequeno, é a agricultura familiar, né, é o agricultor aí que está colocando o nosso alimento do dia a dia, né, que não é a soja, né, mas é o gado, foi transformado, mas... E toda a salada, todo o vegetal, todo o leitinho lá, então assim, é importante a gente não esquecer dessa diversificação de alimentos, que é importante para a economia interna, né, também. Porque, lógico, a gente quer ser um grande exportador de alimento para o mundo. Né? A gente vai captar muito recurso, né, para o país, mas a gente não pode esquecer que a gente também tem que comer bem, né, e comer bem é também pensar que esse agricultor pequeno, ele tem que ter informação, ele tem que ter um apoio, certo? Para também parar de usar essas moléculas aí que impactam na nossa saúde a longo prazo, certo? Então, a substituição para os bioinsumos não é fácil para um pequeno agricultor, né? Ele não tem acesso, ele não sabe disso, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Porque a hora que eu faço isso, eu estou trazendo para minha mesa no dia a dia um alimento saudável, um alimento que não tem resíduo de um produto lá, um agrotóxico qualquer, né? Eu estou cuidando da vida da saúde desse agricultor, porque ele não está se expondo. Porque hoje quem que aplica produto errado? É o grande agricultor? Não é. O grande agricultor hoje está com drone fazendo aplicações pontuais em que ninguém entra em contato com o produto. Né? Quem que aplica errado? É o pequeno produtor que tem pouco conhecimento, tem pouca assistência técnica. Né? Então a gente precisa olhar que essa inserção de bioinsumos para esse pessoal, né, é muito importante para a saúde deles. Né? Vamos dizer assim, é uma transformação, né? Para a questão de saúde a longo prazo, né? De famílias ali que estão nos alimentando. Né? Legal. Professor, e antes da gente encerrar, tem a pergunta aqui do nosso amigo Alisson Napolitano, da Granja Raiar. Ele diz o seguinte, a produção on-farm é segura e de qualidade? Essa é uma grande questão da atualidade, né? Até assim, hoje nós não temos uma regulamentação para a produção on-farm, tá? Girando o ano aí, nós estamos todos num grande limbo e, na verdade, muitos, vamos dizer, já saindo aí na mídia, né, fora da lei, porque quando houve, né, a atualização da lei dos agrotóxicos, em 2023, acabou que saiu lá uma parte em que realmente, para a produção de qualquer produto que fosse aplicado na agricultura, a gente precisaria também de um estabelecimento com registro e tal, né? Então, as produções on-farms, elas estariam fora disso, que nem eu disse. On-farm, o cara vai produzir na propriedade para uso próprio. É seguro? Depende de como você faz. Entendeu? Não dá para generalizar. Eu não posso vir aqui e falar que toda a técnica aplicada hoje on-farm é segura e de qualidade. Não dá para generalizar, tá? Aí a pergunta,
Tem como fazer dessa forma, com segurança e com qualidade? Tem como fazer dessa forma, com segurança e com qualidade. Inclusive para pequenos produtores que conseguem, né, passar por treinamento, que tem um acompanhamento lá da assistência técnica, que seja da CAT ou, né, de quem ali no estado deles presta essa assistência para a agricultura familiar. Então, é possível, mas eu não generalizo, tá? Hoje, quando a gente olha diversas propriedades que estão implantando e a venda de biofábricas, assim, a comercialização, né, dessas biofábricas on-farm, ela está muito intensa, tá? Você encontra diversas empresas comercializando, né? Comercializam o equipamento, comercializam o meio de cultura, comercializam o micro-organismo. Não dá para generalizar, porque assim, dependendo de como ele faz, o que ele vai estar multiplicando, na verdade, é um monte de tranqueira que você não quer. E entre essas tranqueiras, a gente pode ter diversos micro-organismos patogênicos. A gente pode ter micro-organismos que são danosos para a sua cultura. Entendeu? Então, para fazer com segurança, a gente precisa ter técnicas adequadas. Então, precisa, assim, que eu deixe dica para quem está entrando nessa empreitada aí do on-farm, é avaliar muito bem quem está te vendendo equipamento, tá? Porque tem muito, eu vou te dizer, a maioria tem pontos falhos, né? Então precisa avaliar bem, precisa pedir garantia do produto que vai ser multiplicado, certo? A hora que a pessoa te vira e fala assim, não precisa ter um micro-organismo que você está multiplicando. Como não precisa? Se eu estou multiplicando é porque eu quero ele, né? Então a gente tomar um pouco de cuidado. É difícil porque muitas vezes, né, o agricultor ele tem essa empolgação, ele quer fazer, mas ele não tem todo um respaldo técnico de como multiplicar micro-organismos, certo? E eu acho que isso é interessante, que até é interessante a pergunta do Alisson, mas é algo que eles estão tentando levar para o agricultor, seja pequeno, seja grande, médio, né? Que é um respaldo técnico de como a gente faz isso com segurança. E não só com segurança, mas também um produto que funcione, né? Então, a gente tem que garantir que eu vou ter uma quantidade de micro-organismo lá interessante, certo? Para ter efeito no campo. Não adianta eu produzir qualquer coisa. Tem só um pouquinho. Mas só um pouquinho eu tenho que jogar um caminhão de produto né? Por mais que seja barato. Então, tem alguma coisa aí estranha, né? Então, a resposta para o Alisson depende de como você faz, né? Tem como fazer com qualidade e com segurança. Tá? É isso aí. E importante, né? Como tudo na vida. É fazer bem feito aquilo que se propõe a fazer. Exatamente. E o Alisson esteve aqui e ele falou uma frase que é interessante. É fazer bem feito de verdade. De verdade. Então não adianta fazer de qualquer jeito, nem tudo na vida, né? Exatamente. Você não vai... Aquele negócio também, fazer errado às vezes dá certo, né? Fazer certo às vezes dá errado. Às vezes dá errado, exatamente. É isso aí. Professora, queria agradecer muito da senhora ter aceitado participar aqui com a gente. Foi muito legal, conseguimos, né? Fazer isso acontecer, mas estou muito feliz, né? E também agradecer por todo o ensinamento que eu tive na faculdade. Sempre faço questão de dizer isso sobre a importância do professor, né? Que ele muda não somente a realidade do aluno em questão, mas também da família e da sociedade como um todo, né? Então, fica aqui minha gratidão e obrigado por ter participado aqui comigo. Fiquei muito feliz. Eu agradeço o convite e parabenizo pelo programa, muito interessante, né? É o que vocês têm trazido de discussão aqui na nossa região, né? E que vocês continuem aí com muitos programas, né? Bem, vamos dizer assim, é de grande impacto para quem está na área, tá? E obrigado, parabéns. Professor, e para quem deseja conhecer mais sobre o projeto de bioinsumos na faculdade, como é que funciona? Bom, faculdade, o Instituto Federal está sempre de portas abertas, pode procurar a gente, mandar e-mail, entre em contato, a gente pode apresentar, né, como que os projetos caminham ali dentro. E também a gente oferta alguns treinamentos, né, pelo menos uns 3 treinamentos ao longo de um ano, que são gratuitos, né, então bem interessante aí para os produtores. E é isso, assim, se tiver interesse, entre em contato, a gente tenta ajudar no que for possível, né? Disponibilizar material para estudar, passar alguma informação que seja relevante. Acho que o treinamento é bem importante, né? Para quem quer começar, principalmente nessa produção on-farm de qualidade e segurança, né? E com segurança. E
também para quem tiver interesse aí, né, de desenvolver algum projeto conjuntamente e tal, a gente está de portas abertas. Legal. E para quem tem interesse, posso colocar o telefone ou o contato aqui da Instituto Federal, pedir para procurar a professora Marcela Pavan? Pode, se quiser colocar o e-mail, né, pode colocar sim. É isso aí, combinado. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E antes da gente encerrar, quero mandar alguns abraços aqui. Quero mandar um abraço pessoal do Brasa Prêmio, Luciano Rossetti, Gilbertinho Leati. Quero mandar um abraço para Malu, da Sou Brasil Locações e Serviços, para quem precisa de limpa-fossa, muito utilizado em fazendas, banheiro químico, para trabalhos e eventos e tenda piramidal. Só entrar em contato pelo 14 99737 8683 e falar com a Malu Leardini. E quero agradecer aos nossos patrocinadores Nutri Rações, E-Solo e E-Solo Digital, Maré Shopping, Irrigação Carriel, Oficina Picasso e a Rádio Interativa. E quero agradecer a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast e a gente se vê na próxima.